Liturgia do dia 24 de outubro de 2023. Terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Antônio Maria Claret, Bispo. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo recorda o evento que, a seu parecer, determina e justifica a fragilidade universal, a pobreza radical de todos nós diante de Deus e das exigências da sua vontade, o pecado original. Com esse pecado, entrou no mundo a morte. Tal como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu todos os homens, uma vez que todos pecaram. A morte física,
a que não podemos escapar, é imagem da morte espiritual. O apóstolo sublinha uma dupla solidariedade que une todos os homens. A solidariedade no mal, que ameaça fazer reinar a morte no mundo. A solidariedade no bem, que é garantia da presença de Cristo. A catequese de Paulo é simples e clara. Graças à contraposição de Adão, por causa do qual entrou o pecado no mundo, e de Jesus, por causa do qual entrou a graça de Deus no mundo. Paulo repete este conceito nos poucos versículos do nosso texto. Assim nos leva a centrar-nos cada vez mais no mistério da morte e da ressurreição de Jesus, que mudou o coração dos homens e o rumo da história, uma vez que trouxe definitivamente ao mundo a graça de Deus. Com respeito ao Evangelho, estejam apertados os vossos cintos e acesas as vossas lâmpadas. Este convite do Senhor é seguido de uma bem-aventurança. Felizes aqueles servos. Esta bem-aventurança está colocada entre duas parábolas, a dos servos que esperam o seu Senhor e a do Senhor, que ao regressar, em vez de se alimentar e descansar, convida os servos para a mesa e os serve, ele mesmo. E vem o tema da vigilância tão frequente no ensino de Jesus. A imagem das lâmpadas lembra a parábola das 10 virgens, e tem o seu contraponto no sono de Pedro, Tiago e João, no Jardim das Oliveiras. Eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. O convite de Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, tinha sido esquecido. Os cintos apertados e as lâmpadas acesas indicam a atitude de estar prontos a permanecer ou a partir, conforme as ordens do Senhor. Inspirando-se nos costumes da sua terra, Jesus aponta a vigilância espiritual como uma atitude importante para o cristão. Lucas registra outro convite de Jesus. Tende cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão. A devassidão entorpece os olhos do coração, dificulta o crescimento e ilude a vida. O torpor espiritual faz perder o sentido da vida atual e futura. A certa altura, o cristão já não sabe por que razões viver a sua fé, o que é dramático. Paulo afirma o princípio da solidariedade de todos os homens no mal e no bem. Tal como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu todos os homens, uma vez que todos pecaram. Se pela falta de um só todos morreram, com muito mais razão a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. Temos dificuldade em admitir tal princípio, principalmente no aspecto negativo. Pela falta de um só, veio a condenação para todos os homens. Parece-nos um princípio muito injusto, e facilmente somos tentados a fugir a essa solidariedade. Não queremos ser confundidos com os pecadores. Até somos capazes de rezar por eles, mas colocando-nos à distância, numa atitude idêntica à do fariseu da parábola, em relação ao cobrador de impostos e ao resto dos homens. Mas se não aceitarmos esta solidariedade no pecado e na condenação, não receberemos a abundância da graça. Cristo aceitou esta solidariedade e apresentou-se ao Pai carregado pelos pecados de toda a humanidade. Ele, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. É um mistério profundo, revelação de um amor que a mente humana nem pode imaginar. Hoje a Igreja faz memória a Santo Antônio Maria Claret, bispo. Nasceu em Salem, Espanha, no ano 1807. Ordenado sacerdote, percorreu a Catalunha pregando ao povo durante vários anos. Fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria,
claretianos. Nomeado bispo para a ilha de Cuba, aí alcançou singulares méritos, trabalhando pela salvação das almas. Depois de regressar à Espanha, ainda teve de suportar muitos trabalhos em favor da Igreja. Morreu em Fontfroid, França, no ano 1870. Impelidos pelo fogo do Espírito Santo, os apóstolos percorreram a orbe da terra. Incendiados do mesmo fogo, os missionários apostólicos chegam e chegarão até o fim do mundo, de um extremo da terra a outro, para anunciar a palavra de Deus, podendo assim, com justiça, dizer de si mesmos as palavras do apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos impele. A caridade de Cristo estimula, incita-nos a correr e voar com as asas do santo zelo. Quem ama a Deus de verdade também ama o próximo. O verdadeiro zeloso é o mesmo que ama, mas em grau maior, conforme o grau de amor. Quanto mais arde de amor, tanto mais é impelido pelo zelo. Se alguém não tem zelo, testemunha por isto que em seu coração o amor, a caridade, se extinguiu. Das obras de Santo Antônio Maria Claret, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Antônio Maria Claret e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fortalecestes o bispo Santo Antônio Maria Claret com caridade e paciência admiráveis para propagar o Evangelho entre os povos. Dai que por sua intercessão busquemos o que é vosso e nos apliquemos com todo o empenho em conquistar nossos irmãos para Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.